E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer como foi minha semana, o que foi que eu aprendi. Na sexta-feira tive um insight que valeu tudo a semana e consegui finalmente fazer tudo que eu estava planejando para ela, que é estudar, praticar, jogar, voltar para academia, jogar tênis, só que infelizmente não ganhei, como sempre, jogando como nunca, perdendo como sempre, mas beleza. Do fim de semana a gente passou o fim de semana viajando, eu e minha noiva com uma galera aqui de Maringá, a gente foi pra Ponta Grossa e no domingo fomos pra Curitiba, começamos a fazer a Rota Biker, que são várias rotas, são vários monumentos espalhados pelo Brasil, é uma desculpa para ter algum destino para viajar de moto, enfim. Carreguei as energias, tava bem para começar a semana, tanto que na segunda-feira eu revi a análise, né, o meu review do torneio que o Caveira fez a semana passada. Deu pra pegar muitas coisas ali que tava passando e preparei para jogar, que eu joguei na terça e quarta-feira. Resultado foi meh, sim, saímos no 0 a 0, mas eu fiquei feliz porque eu consegui fazer o que eu estava proposto a fazer, que era diminuir a quantidade de telas. Eu joguei por pouco tempo, mais ou menos assim. Na quarta-feira eu fiquei até tarde com o pessoal do futuro no Discord, então enquanto eu tava jogando, a gente foi reforçando e eu fui revendo umas coisas que estavam passando, mas sensação de degrau, né? Fui subindo cada degrau dessa etapa, dessa escada, na verdade, que eu consegui subir um na terça-feira, que foi fixar poucas telas, ali 3 4, isso é relativamente fácil. E na quarta-feira eu já nem estava preocupado com isso, eu estava mais preocupado em aplicar aquelas sossegar o facho, por assim dizer. Então não estava clicando tanto, jogando poucas mãos, selecionando um pouquinho mais e sobre o espaço para aplicar outras coisas ou em outros momentos do jogo. Enfim, né, isso já deixou uma boa perspectiva, já que eu consegui aplicar e solidificar o que eu queria arrumar da semana passada, né, que foi identificado. Beleza, quinta-feira teve Papo Mental. Inclusive vou deixar no primeiro comentário o link do Papo Mental, que conversamos mais sobre a dificuldade para trazer a consciência de quão difícil é o poker ou fácil, né? Comparando, por exemplo, com o xadrez, mas isso trazendo e-mails profissionais, mas trocamos bastante ideia sobre o que está relacionado, o que tem relacionado, quais são as camadas ali que envolvem no poker que não tem em outro esporte. Caramba, tô com vontade de espirrar. Aí vai passar. Mas então, a gente conversou isso por umas boas horas. Isso tudo fica disponível aqui no YouTube. Então, pô, se vocês quiserem acessar ali, se quiserem entrar no Discord também, a cada 15 dias acontece, é livre para todo mundo. Para trazer, não só, principalmente eu tô aparecendo lá, que eu não sou profissional de poker, eu sou só entusiasta. E muitas das vezes eu não falo nem sobre poker, né? Eu começo a pensar sobre outras situações da vida ou de outras áreas, né? E tento trazer ali para somar, que acho que é esse meu intuito por enquanto, né? E tem sido legal, tem sido legal. Trouxe alguns insights para identificar que não é só matemática, probabilidade, estratégia ali, mas é muito para trazer a consciência do que estava envolvido, principalmente emocionalmente, psicologicamente, né? Em cada situações, enfim. Isso foi na quinta-feira e na sexta-feira foi o auge ali da semana, por incrível que pareça, e não porque era sexta-feira, mas teve um estudo de um torneio de um outro jogador lá que era do time e eu tava participando lá como ouvinte, né? E o Caveira, que é um dos instrutores, inclusive foi o que fez a minha review, ele foi muito feliz num comentário em que outras pessoas estavam falando sobre o jogo, sobre uma situação específica, eu nem lembro qual que era, mas trazendo alguns conceitos mais avançados, conceitos válidos, né, estratégias válidas, lucrativas, coisas que a gente tem que aprender. Mas naquele momento não era importante, porque o jogador lá que estava tendo a review, né, o torneio revisado, ele era um pouquinho mais iniciante, então ele estava com umas dúvidas básicas de matemáticas, de fundamentos,
E o Caveiro foi muito feliz, enquanto instrutor, de trazer o seguinte ponto, que a gente tem que respeitar, quando está passando algum conhecimento, o tempo de cada um. E não é porque algo deu certo que a gente consegue aplicar que, se essa outra pessoa aplicar, vai ter o mesmo resultado. É necessário respeitar cada etapa de assimilação do conhecimento para essa pessoa, né? E até mesmo cada etapa do conhecimento sobre determinado assunto. Ele estava pedindo lá, quando foi levado um assunto um pouquinho mais complexo, uma linha de raciocínio para o poker mais complexa, ele foi pontual, falou assim, não, ele não sabe nem o básico ainda, então não adianta a gente trazer, porque isso só vai atrapalhar ele a assimilar o básico, a aprender o básico. Isso, de fato, às vezes a gente acha que, por não entender, não vai afetar, mas muitas das vezes, quando a gente vê algo complexo e aquilo lá chega pra gente, a gente, pô, tem aquilo lá, então será que cabe isso? Causa confusão, causa confusão. Podia até entrar aqui e já levar esse vídeo pro conceito de obesidade mental, né, que o pessoal tem falado tanto agora, que quanto mais conteúdo você tem ali, você se enche de informação e depois não sabe como usar e aí você fica parado, enfim. Mas não é essa a ideia. A ideia foi que esse comentário do Caveira ali, para aquela pessoa em específico, me lembrou de quando o Rogério conversou comigo sobre volume. Que eu tinha uma ideia, uma pré-concepção em que, pô, eu consigo jogar, clicar 4, 6 telas. E eu preciso manter isso com qualidade para poder aplicar mais rápido, mais vezes cada situação em que eu estudei. E que isso talvez possa acelerar o meu conhecimento e a minha assimilação daquele conhecimento que eu acabei de ver, né? E ele falou assim, Léo, relaxa, tipo, calma, você não tem o mesmo tempo que os outros caras têm para estudar, para jogar, para focar em alguma situação. Respeite o seu tempo, cada um tem o seu tempo, tanto de disponibilidade quanto o seu tempo para assimilar as coisas. Então, o meu tempo é muito menor de jogo quanto essas outras pessoas. Então, pô, eu jogo às vezes duas, numa boa semana eu jogo 3 vezes a semana. E eu tô querendo fazer volume de pessoas que jogam a semana inteira. E, tipo, isso não vai acontecer, né? Então, não vai acontecer com qualidade. Eu posso até conseguir isso, mas a qualidade esperada, o que eu posso entregar, não chega. Então, esse, essa frase que o Rogério falou, respeite o seu tempo, dá para aplicar para tanta coisa, né? Tanto o tempo que eu tenho disponível, quanto o tempo para eu assimilar cada coisa, cada conceito novo. E aí eu fiquei pensando nisso essa semana e no final de semana, né, na sexta-feira e hoje é sábado, 11h30 da manhã, que me dá uma tranquilidade até para falar assim, pô, eu tenho um monte de outras coisas acontecendo também que eu gosto de fazer e eu faço sem me preocupar mesmo. Mas quando chega no poker eu fico assim, caramba, beleza, deixa eu correr atrás, né? Aquela sensação de correr atrás. Mas não, deu tranquilidade para eu poder focar em. Vamos dar um exemplo só, né? A situação de bolha de torneio, eu vou ficar tranquilo de. Tá, agora eu tô treinando só isso, vai ser essa semana, 2 semanas, vai ser isso. Eu posso não evoluir tão rápido quanto as outras pessoas ali, os outros integrantes do time. E tá tudo bem porque eu tô fazendo outras coisas, não é esse meu propósito único, né? Lembrando que aqui a gente é recreativo, aqui a gente tá fazendo por lazer, é um hobby simplesmente. Então essa calma às vezes a gente precisa ter, né? A gente precisa às vezes nos colocar no nosso lugar e não nos colocar junto aos outros. Porque senão a gente começa a se comparar e não é uma comparação às vezes nem de performance, mas é de capacidade. Tipo, performance eu digo resultados. Pô, eu sou bom ou eu sou ruim. Não, é que às vezes a gente se pega num processo, tipo, pô, o cara tá conseguindo treinar todo dia, estudar todo dia. Eu nem sei o resultado dele, mas, pô, se ele consegue fazer isso, eu também consigo. Ou se ele consegue empregar tal volume, eu também consigo. Eu posso jogar. Se ele consegue jogar 4, 6 mesas, eu também consigo jogar.
Porque se a gente está no mesmo ambiente, a gente consegue conversar a mesma língua, então a gente consegue fazer as mesmas coisas. E às vezes não. Às vezes não mesmo. E essa foi uma situação que me deu um clique, eu já sabia mais ou menos pro fundo, tanto que ajudou, né, a trazer isso à tona, que eu já apliquei isso em outras situações, em trabalho, estudo, etc. Mas, né, ali no trabalho com futebol americano, por exemplo, com os treinos, enfim. E agora o pro poker acho que veio trazer uma uma soma, ele somou nessa calma. Então acho que a sensação que fica para a próxima semana é a calma. Então eu tô com calma para aplicar cada pedacinho do processo de assimilação de estudo, de prática, de análise. E isso pode levar o tempo que for. Então acho que se demorar uma, duas, 3 semanas, tá tudo bem, a gente só revisa e reajusta. Beleza? Vamos dar um rolê agora à tarde, tardezinha ali até perto de Londrina. Vou ficar sossegado de moto, aí talvez à noite eu jogue. Amanhã com certeza, é um domingo, então finalmente no domingo eu vou ficar de boa em casa. E vai dar pra começar a segunda já, como diria, na segunda marcha. Então, vambora, valeu.